O Vozes dos Biomas está no ar. O tema de hoje é o que as aves do Cerrado e do Pantanal têm a nos dizer, com as convidadas Maristela Benites e Simone Mamed. Para falar sobre a importância expressa pelas aves do Cerrado e do Pantanal, descoberta durante a prática de avistagem, mais conhecida por birdwatching, o projeto Vozes dos Biomas, Blog Cidadãos do Mundo, jornalista Sucene Spradareschi, tem como 49ª e 5ª entrevistadas a bióloga Maristela Benites e a bióloga e gestora em turismo Simone Mamed, que desenvolvem um trabalho de muitos anos nesta área nos biomas. Simone é doutora em Meio Ambiente de Desenvolvimento Regional pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e Região do Pantanal e é especialista em ecoturismo e educação ambiental pela Universidade Federal de Lavras. É sócio-diretora do Instituto Mamed de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo, com trabalhos desenvolvidos há muitos anos, principalmente no Cerrado e no Pantanal. Maristela é mestre em Ecologia e Conservação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e atua como pesquisadora e educadora ambiental também no Instituto Mamed, e é consultora na Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa no estado de Tocantins. E atualmente é doutoranda em Ensino de Ciências para Aplicação em Educação Ambiental. E antes de iniciar nosso bate-papo, vamos ouvir as aves, né? As aves que são o mote, né, da nossa entrevista aqui, começando com Arapuã. E agora a gente vai ouvir também uma outra ave especial, né? Que é Pipira da Taoca, soldadinho, no Cerrado. Simone e Maristela, contem pra gente o que as levou a focar na área de observação de aves, no Cerrado e no Pantanal, com esse propósito de educação ambiental. Simone, você pode começar a responder pra gente. Bem, bom dia, Sucena, é um prazer estar com você. A gente quer agradecer bastante o convite, né, para trocar ideias sobre as aves, sobre ecoturismo, em especial com foco na educação ambiental. Então, respondendo aí a sua pergunta, né, eu creio que nós que fomos escolhidas pelas aves. Então, assim, há muitos anos atrás, a gente trabalhava no corredor de biodiversidade, Cerrado Pantanal, e a gente montava estratégias de educação ambiental em nível de Brasil, mas em nível especialmente do corredor de biodiversidade, que era uma iniciativa da conservação internacional, junto com a OREDS, e nós organizávamos oficinas, que a gente chamava de OPS, Oficina de Planejamento Participativo para a Educação Ambiental. E foi demandado da comunidade do Cerrado, na época, na área mais de transição de Cerrado e Pantanal, na região do Parque Estadual do Taquari, em direção naquele trecho Parque Estadual do Taquari e Parque Nacional das Emas. Então, a gente já percorria as várias cidades e, vendo as demandas da comunidade, né, dos cidadãos dessas cidades, do corredor Cerrado Pantanal, corredor de biodiversidade, as demandas para a educação ambiental. E entre essas demandas, surgiu uma demanda que era, eles gostariam de conhecer a biodiversidade, conhecer os mamíferos do Cerrado, conhecer as aves do Cerrado. E aí nós montamos o GOB, que era Grupo de Observadores de Biodiversidade
do Cerrado e Pantanal, mais especificamente na área de Cerrado, que a gente atuava na área de Cerrado. E a gente fazia saídas a campo, né, articulava com a comunidade, levava a comunidade a conhecer a biodiversidade, com um foco bastante relacionado às espécies de aves e mamíferos. E durante muito tempo, né, a partir de 2005, a gente começou a participar dos eventos de, olha só, de mamíferos, né, de mastozoologia na Bolívia. Então, a gente levava as nossas experiências que aconteciam no Cerrado para a região de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz. E numa dessas, né, o primeiro foi, se eu não me engano, em Santa Cruz, o primeiro, Cochabamba, que surgiu aí um convite para a gente para escrever nesse livro da Argentina, que é o Mastozoologia Neotropical, que é o estudo de mamíferos, e nós tínhamos levado a experiência da observação, dos GOBs, dos grupos de observadores de biodiversidade. E nosso primeiro texto, vamos dizer assim, sobre observação de aves enquanto instrumento de educação ambiental, foi pensando de forma bastante ampla, que era a biodiversidade. E a gente publicou dentro dessa revista, que é uma revista argentina, sobre mamíferos. A gente abordou tanto sobre aves, quanto aves e quanto mamíferos, né? Então, os dois grupos, vamos dizer assim, biológicos. E, a partir daí, a gente também começou a desenvolver outras ações, outras atividades, o próprio com olhos de ver aves. Então, a gente morou no Parque Nacional das Emas por muito tempo, e lá a gente percebeu que a necessidade, né, de trazer à tona a questão da biodiversidade do Cerrado, dentro de uma unidade de conservação tão importante, que é o Parque Nacional das Emas. E ali a gente fazia, né, os eventos, né, chamava a comunidade de entorno para participar, né, do Com Olhos de Ver Aves, que foi um evento que a gente organizou inicialmente no Parque Nacional das Emas, e depois a gente levou para Pantanal, levou para Tocantins, levou para várias outras regiões, própria região de Cerrado, na cidade de Campo Grande, nas áreas urbanas. Então, assim, a gente percebe que não só as aves, mas as outras espécies também, mas eu acredito que as aves são bastante carismáticas, e acaba sendo uma grande janela e porta para a gente desenvolver a educação ambiental, mas voltada à conservação da biodiversidade de forma geral. Deixa a Maristela para complementar. Maristela, conta essa história também, né, dessa ligação especial aí com a avistagem. Eu acho que, como a Simone falou, nós fomos escolhidas, né, pelas aves, e a minha relação com as aves, ela é bem antiga. Claro que a gente começou a trabalhar com observação de aves, com o ecoturismo, a partir também da nossa área de atuação profissional, com a nossa área de conhecimento, digamos assim, que foi a biologia. Então, dentro da biologia, nós nos formamos na graduação, digamos assim, na base, né, da biologia, mas ela te dá possibilidades de seguir várias áreas dentro da própria biologia. Então, trabalhar com biodiversidade, e aí você tem as ramificações da biodiversidade. Então, você pode trabalhar invertebrados, vertebrados, então você vai tentando se identificar com os grupos. E, a partir do nosso estudo, a gente percebeu que existia a possibilidade também de trabalhar a educação ambiental com foco na biodiversidade, com esse olhar, então, para enxergar e sentir a biodiversidade como uma extensão do ser humano. E as outras espécies, né, como uma extensão do ser humano. Mas a minha história, ela é mais antiga, então eu sempre falo que, desde que eu me sinto gente, quando eu consegui me entender como ser humano, eu acho que as aves já fazem parte da minha constituição histórica, digamos, porque como eu nasci no Cerrado, e já ali pertinho do Pantanal, então eu nasci em Jardim, e no Mato Grosso do Sul, uma região bastante conhecida hoje, porque está ao lado de Bonito,
Então, Bonito é considerado, já ganhou vários prêmios na área de ecoturismo, e Jardim tem vários atrativos que são divulgados como Bonito, mas, na verdade, é Jardim. Então, a gente está bem ali entre Cerrado, Serra da Bodoquene, Pantanal, e tem uma biodiversidade muito rica ali, aquela região é muito biodiversa. E eu cresci com as histórias da minha mãe, falando sobre os bichos do Pantanal, os bichos do Chaco, os bichos dessa região. E aí eu fui percebendo, ao longo da minha trajetória profissional e também como pessoa, que eu tinha um vínculo muito forte com as aves. E eu comecei a retomar isso e perceber que, desde que eu nasci, desde que eu fui crescendo, eu me lembro das histórias da minha mãe sobre as aves. E a minha mãe, ela tem muitas histórias, assim, de uma sabedoria incrível, e sempre associando com a natureza. Então, ela faz previsão do tempo, por exemplo, observando as aves, qual a ave que cantou, qual a ave que apareceu, qual a ave que passou voando. Então, a partir disso, eu fui percebendo que, puxa, tem uma relação muito forte com as aves. E dentro disso, né, dentro da nossa formação profissional, dentro da biologia, com toda a vivência que eu tinha e com as possibilidades que a biodiversidade te oferece para trabalhar em vários contextos, a gente percebeu que é totalmente plausível e enriquecedor trabalhar com observação de aves para a educação ambiental. Então, a gente tornou, então, esse trabalho um trabalho, assim, bem enraizador das nossas práticas educativas, um trabalho que a gente consegue, então, transitar por vários meios, desde o científico até o popular, a arte, a cultura, tudo isso pode ser trabalhado a partir da biodiversidade, com a observação de aves, com a observação da biodiversidade. E Simone Maristella, né? Qual a importância das aves para a manutenção ecossistêmica? Simone, se você quiser começar, depois a Maristella continua. Bem, as aves são bastante indicadoras, né? Indicadores de qualidade de ambientes. Então, assim, elas têm um papel essencial para a conservação, são também utilizadas na próprio uso para a questão do ecoturismo. Então, assim, as aves, elas são dispersoras de sementes, então tem toda uma relação, né, uma rede, uma cadeia de interações, onde as aves são estruturas, vamos dizer assim, que condicionam ou indicam qualidade de vida para determinadas outras espécies também. Acho que a Maris poderia responder bem melhor essa pergunta, porque, assim, eu trabalho bastante com a questão do ecoturismo e uso das aves para a parte de ecoturismo e educação ambiental, e a Maris, ela trabalha especificamente com a ecologia das espécies, né? Ela é ornitóloga, trabalha com as aves, a parte ecológica das aves. Então, eu peço para a Maris complementar essa parte mais relacionada à biologia e ecologia das aves. As aves, assim como outros elementos da biodiversidade, de outros grupos biológicos, elas são extremamente importantes para a manutenção da biodiversidade tal qual a conhecemos, tal qual estudamos, e esse mundo vivo, esse mundo natural, ele se mantém a partir de todas essas relações, de todas as interações que existem com esses elementos todos da biodiversidade. E falando especificamente das aves, enquanto um grupo biológico, é um grupo extremamente importante dentro das relações, dentro da rede de interações ecológicas. É um grupo que a gente sempre fala que é fácil da gente compreender, muitas vezes, o funcionamento dos ecossistemas, observando a forma como as aves se mantêm no ambiente. Então, você tem, por exemplo, falando de forma muito simples, utilizando as aves como esse modelo ecológico, digamos assim, a gente pode pensar em algo simples. Então, você tem, por exemplo, gaviões.
Gaviões, que são aves, em geral, né, são aves de grande porte, elas têm um papel fundamental de manter as populações de presas. Então, por exemplo, pensando no meio urbano, você tem os gaviões que podem se alimentar de pombos, as corujas que se alimentam de pombos, que se alimentam de ratos, as aves que bem-te-vi, por exemplo, né, o carcará que você está vendo, se alimentam de uma série de presas, de uma série de organismos. Então, essa participação das aves na cadeia alimentar, por exemplo, ela é extremamente importante. E elas não são não tem aves apenas predadoras, você tem aves como o balança-rabo de máscara, uma espécie que se alimenta de insetos. Então, você tem espécies insetívoras, você tem as predadoras, você tem as polinizadoras, como, por exemplo, os beija-flores, que vão ajudar na polinização. Então, no processo, então, de reprodução das plantas, você tem as espécies que são frugívoras, como a Simone falou, que se alimentam de frutos. Então, nessa alimentação, nesse processo de se alimentar, elas vão ingerir sementes. Então, dentro do organismo da ave, no metabolismo, vão ter uma série de reações químicas, e essas sementes, então, elas estarão prontas, digamos assim, para elas germinarem com uma certa facilidade. Então, no momento que essas sementes passam pelo sistema digestório das aves, elas vão, então, desencadear, né? Vão ter ali reações químicas que vão facilitar a germinação de sementes, de espécies vegetais. Outras não vão engolir a semente, mas elas vão carregar a semente para longe daquela árvore que a gente chama de planta-mãe, e vão ajudar, então, nesses processos de restauração ecológica. Então, as aves, elas participam de vários momentos dessa rede de interações, e esses momentos são extremamente importantes, e eu diria que substituíveis para a manutenção da biodiversidade. A partir disso, né, observando como as aves interagem nesse ambiente, a gente também pode refletir o aspecto humano. A gente pode pensar na dimensão humana, o quanto que esse colorido, aquilo que a gente estava falando do valor estético, também nos auxilia, enquanto seres humanos, a refletir a natureza, a pensar o mundo, né, que nós estamos, que nós queremos. Então, observando o modo de vida das aves, com todas essas particularidades que elas apresentam, a gente também pode construir e reconstruir o nosso mundo. Então, a atuação ecossistêmica das aves, ela é extremamente importante para a manutenção da vida no planeta, para a manutenção da vida na Terra. Então, nesses momentos de participação das aves, em todo esse processo de manutenção da biodiversidade, a gente pode perceber que não tem como substituir. E a observação de aves também traz isso, né? Esse valor cultural que a biodiversidade desempenha. Então, a gente está falando aí de vários valores, o valor cultural, o valor espiritual, o valor especificamente ecossistêmico, né, na participação, então, das aves no processo de manutenção do funcionamento do ecossistema. Então, as aves são extremamente importantes para tudo que a gente faça, né, digamos, e para a nossa existência. E vocês podem falar de algumas espécies endêmicas ou que têm maior ocorrência, né, no Cerrado, no Pantanal, e mais dessa zona de transição aí que vocês vão explicar para a gente? Simone, então, Estela? Se a gente for falar, por exemplo, em espécies endêmicas, então, falando para o público geral o que seria isso, quando a gente está falando de espécies endêmicas, nós estamos falando de espécies que são exclusivas de determinada região, em que você, viajando para outros locais, você não vai encontrar determinadas espécies, você indo para determinadas regiões, você não vai encontrar determinadas espécies que tem no Cerrado, por exemplo. Então, a gente está falando de exclusividade de ocorrência. Então, com relação a essa distribuição geográfica das espécies, então, nós temos algumas espécies, como, por exemplo, o soldadinho.
Soldadinho é uma espécie endêmica, considerada exclusiva do Cerrado, das matas de galeria, das áreas de mata que a gente tem no Cerrado. Então, você tem também o próprio chorozinho de bico comprido, ou chorozinho bicudo, que agora há pouco nós ouvimos na gravação, o pula-pula de sobrancelha, que é essa espécie que aparece aí nessa imagem. Então, são espécies que ocorrem exclusivamente no Cerrado e não vão ocorrer em outras partes do mundo, ou do Brasil, ou da América do Sul, enfim. Porque elas estão relacionadas especificamente com o tipo de ambiente natural, para usar uma forma mais simplificada. Nós temos também espécies que são exclusivas de Mata Atlântica, espécies que são exclusivas da Amazônia, e no Mato Grosso do Sul, como no Mato Grosso, nós temos o Pantanal. O Pantanal, a gente considera, assim como alguns autores, como Ab Saber, um ambiente de transição, uma área de transição, embora ele seja considerado um bioma, ele possui ou ele recebe influências dos biomas de entorno, dos domínios fitogeográficos. Então, assim, determinadas espécies vegetais vão adentrar o Pantanal, vão ocorrer no Pantanal por essa proximidade que essa região tem com o Cerrado, com a Amazônia lá no norte. Você tem também, né, influência de campos sulinos aqui pelo sul, e a gente tem no lado oeste do Pantanal o Chaco. O Chaco é um bioma pleno, um bioma específico que a gente tem na América do Sul, uma área extremamente importante para a biodiversidade, uma das ecorregiões mais ricas que nós temos no planeta. Dentro das grandes áreas naturais que nós temos no planeta, o Chaco, assim como o Cerrado, assim como a Amazônia, né, são regiões importantes, a Caatinga também, uma região importante, explicando assim como bioma. Então, o Chaco também é um desses biomas importantes, e é um bioma que vai influenciar muito a biota, ou seja, a fauna e a flora que vão ocorrer no Pantanal. Então, o Pantanal recebe influência do Cerrado, da Amazônia, e uma influência muito grande aí no lado oeste, né, do Mato Grosso do Sul, uma influência muito forte do Chaco. Então, se a gente for pensar, por exemplo, o Aracuã, que nós ouvimos a nossa apresentação, a nossa fala aqui, se iniciou com a voz do Aracuã do Pantanal, é uma espécie que a gente fala, né, Aracuã do Pantanal, mas ele tem um centro de distribuição, digamos assim, no Chaco. Então, uma espécie que ocorre nessa região nossa aqui no Mato Grosso do Sul, por influência do Chaco, ocorre no Pantanal por influência do Chaco. Então, várias espécies que ocorrem no Pantanal, elas têm influência, então, elas estão sob influência desses biomas do entorno, né? Essas regiões, essas vegetações, formações vegetacionais que estão aí contornando o Pantanal. Então, o Chaco é uma ecorregião extremamente importante, rica, mas que tem também sofrido fortes ameaças, especialmente por ações antrópicas, por influência humana, por assim melhor dizer, né? Então, muitas espécies que nós temos na nossa região, elas têm essa ocorrência, então, de exclusividade, de endemicidade ou de endemismo relacionada, então, a as formações vegetais, a essas distribuições de fitofisionomias, de fitogeografia, né, uma distribuição fitogeográfica, relacionando, então, com as plantas, digamos assim, para ser uma forma mais fácil de compreender, talvez. E vale ressaltar também a questão das fitofisionomias do Cerrado e as dependências de algumas espécies, né, exclusivas do Cerrado, com algumas fitofisionomias. Por exemplo, região do Parque Nacional das Emas, a gente percebe que muitas espécies, né,
exclusivas do Cerrado estão ali dentro do Parque Nacional das Emas, porque o Parque Nacional das Emas, de alguma forma, assegura as diversas fitofisionomias do Cerrado, entre elas o Campo Limpo, né, que às vezes, principalmente na região do Centro-Oeste, o Campo Limpo ele foi muito destruído, né, para a questão da agricultura, porque viam aquele capim nativo, falar, poxa, está aberto, já é só capim, vamos retirar e pôr um cultivo. E foi muito destruído a área de Cerrado, principalmente a fitofisionomia Campo Limpo, Campo Sujo, que são áreas de campos nativos, para a produção de pastagem ou para a produção de agricultura, vamos dizer assim. E as espécies, né, muitas vezes endêmicas, hoje, que vivem na área de Campo Limpo, são as espécies mais ameaçadas, né? Então, a gente tem aí galito, a gente tem outras espécies que dependem exclusivamente do Campo Limpo, que são muito ameaçadas porque, de alguma forma, elas necessitam dessas áreas, dessas fitofisionomias para se reproduzir, né? A reprodução são nessas áreas, né? Por exemplo, o meia-lua do cerrado, né? Hoje é uma espécie endêmica que ela é exclusiva. Quando a gente imagina um campo cerrado, a gente vê aquela imagem, né, de campo cerrado, a gente já associa automaticamente a meia-lua do cerrado, que é uma espécie que depende desses ambientes. Então, muitas das espécies hoje do cerrado que dependem exclusivamente, né, dessas fitofisionomias acabam sendo as mais ameaçadas, vamos dizer assim. Acho que uma coisa super interessante que a Simone comentou é justamente essa dependência de ambientes conservados no Cerrado. Então, o Cerrado, ele é um bioma de muitas áreas naturais abertas, que a gente está chamando aqui de fitofisionomias abertas de Cerrado. É o Campo Limpo, o Campo Sujo, o Campo Cerrado, o Cerrado Típico, que são áreas abertas, que, por exemplo, o Campo Limpo, o Campo Sujo, você não vai conseguir parar numa sombra, porque quase não tem árvore nesses ambientes, nesses ecossistemas, digamos assim. Só que eles não são plantados, eles são naturais, eles são nativos. Aquele capim, ele é nativo, ele não foi colocado lá. E aí muitas espécies desenvolvem, falando em aves, elas desenvolvem essa interação e essa interdependência. Então, por exemplo, algumas espécies de áreas abertas, elas não vão ocorrer nas áreas florestais. E aí a gente está falando de uma série de espécies que estão hoje ameaçadas por conta da destruição, da substituição desses campos nativos de cerrado. Então, elas colocam ovos, né, na época de reprodução, por exemplo, elas vão colocar ovos ou no capim ou no chão. E aí, se você tem a substituição dessas áreas naturais, você tem eventos de fogo, por exemplo, você está comprometendo completamente esse ciclo, você está interrompendo um ciclo, você está prejudicando na manutenção dessas populações que são altamente dependentes de ambientes abertos. E aí a gente cai naquele mito que a gente precisa desconstruir, do mito da selva, o mito de que só a mata é importante, né? O mato é ruim, a mata é interessante. Se eu olho um ambiente, muitas vezes, aberto de cerrado, aparentemente, parece que não tem muito valor, aquele mato que está ali, mas se eu falo, não, mas aquela mata do cerrado, ela é importante, então você já percebe que tem diferença aí no valor, na forma de você fazer essa relação. Então, por quê? Porque às vezes a gente não conhece como são esses processos, né, ecológicos, que são extremamente importantes e particulares. Então, o Campo Limpo, o Campo Sujo, que às vezes eles são vistos com olhos, muitas vezes, de menosprezo, eles são extremamente importantes para essas espécies que são dependentes desses ambientes para sua reprodução, para alimentação e para o dia a dia. Então, muitas espécies não vão adentrar a mata, não vão viver, assim, por longo tempo na mata, porque elas dependem dos ambientes abertos. E aí não vai adiantar você colocar, por exemplo, né, você vai fazer ali um resgate, você vai fazer um manejo de espécie e fala assim, não, eu vou colocar o galito, eu vou colocar
o tico-tico de máscara negra, que é uma espécie de cerrado extremamente ameaçado de extinção. Vou fazer uma reintrodução e vou colocar na mata, onde tem cerrado conservado em mata. Eles não vão sobreviver. Então, a gente precisa entender que no cerrado a gente tem vários ambientes, vários ecossistemas que vão de ambientes abertos a mata fechada, as matas de galeria que vão contornar rios, por exemplo, córregos, as veredas de Buriti. Então, conforme você tem essa mudança nesse gradiente vegetacional, você também tem mudança nas espécies que vão ocorrer naturalmente, que são dependentes e interdependentes desses ambientes. A flora depende dessas espécies animais, e os animais também dependem dessas espécies vegetais. Então, você tem uma interação, uma interdependência. Então, a gente precisa entender que esse mosaico é importante, que essa heterogeneidade ambiental, que a gente chama, ou seja, o quão diferentes são esses ecossistemas. Então, nessa diferença, nessa diferenciação, mora a diversidade biológica. Então, é nessa diversidade que você também vai encontrar uma alta riqueza de espécies, tanto de fauna, de flora, de fungos, enfim, a gente está falando de biodiversidade de forma geral. E vale ressaltar, né, Maristela, assim, por exemplo, Soldadinho, que infelizmente não é essa foto que está aí da Coqueira da Taoca. Soldadinho tem um topete vermelho, ele depende exclusivamente de matas de galerias de cerrado. Então, você não vai esperar, por exemplo, Soldadinho em área de campo limpo, campo aberto, né? E o inverso, né? O inverso, por exemplo, espécies de eucalipto, você vai esperar em mata de galeria. Então, assim, existe uma interdependência, né, de acordo com o gradiente. Eu acho que isso vale a pena abordar. Então, essa foto aí é da Coqueira da Taoca. O soldadinho é uma outra espécie que tem o topete vermelho e é muito característico de cerrado, de mata de galeria de cerrado. Ele é muito exclusivo também. Quando a gente escuta o som de um soldadinho, a gente já sabe que a gente está numa área de cerrado, mata de galeria de cerrado. A gente pode fechar os olhos, né, escutar escutar a espécie, você já imagina a imagem, né, a mata de galeria. Isso é muito bacana quando a gente tem a noção do significado dos sons, né? Quando a gente pensa nos sons, né? Porque a paisagem, ela diz muita coisa. Às vezes a gente olha para uma mata de galeria, mesmo a gente não escutando o som, alguém mostra uma fotografia, por exemplo, aquela imagem, ela tem um som, e tem som de muitas aves, né, exclusivas. E assim como uma mata de galeria, assim como um campo limpo, então a imagem, ela diz muitas coisas, a paisagem diz muitas coisas. A paisagem tem voz, né, tanto no Cerrado, como no Chaco, como no Pantanal. Bom, tá muito interessante, né? Mas vocês citaram, assim, ao longo do diálogo, né, que a gente está tendo, a questão também das pressões, né? E uma delas, por exemplo, são os incêndios florestais, principalmente uma ocorrência muito grande em 2020. E gostaria que vocês pudessem falar a respeito, né, dessa experiência, né, de ver, né, presenciar o que aconteceu e como é que está sendo, né, agora esses períodos posteriores, né, as maiores incidências, né, de incêndios florestais. Eu acredito, assim, que em nível de Brasil, a gente tem percebido que sempre houve uma pressão enorme sobre a biodiversidade. Sempre houve uma perda, né? Acho que, assim, que o maior impacto, né, a maior ameaça sobre as espécies, né, não só de aves, como de mamíferos, como de outros grupos, né, biológicos, é a perda de hábitat, seja por desmatamento, seja por incêndios florestais. Isso tem se proliferado, tem aumentado de forma muito significativa nos últimos anos. A gente observa nesse ano em especial, né, nos últimos anos, até através do próprio desmonte da nossa política ambiental em nível de Brasil, a gente vê a pressão sobre esses ambientes. E quando a gente fala sobre esses ambientes, quando a gente fala sobre esses biomas, a gente não está abordando só sobre Pantanal, não. Pantanal, a gente está aí, né, com um significativo impacto, mas está na Amazônia, está na região de Cerrado. Então, a gente percebe que as nossas duas grandes regiões naturais, que é
Pantanal e Amazônia sofreu esse último ano significativamente a questão das queimadas, assim como o Cerrado, que é um hotspot, assim como o Mata Atlântica, que é um hotspot. Então, assim, a pressão tem sido significativa e o mais triste dentro desse processo é que essas queimadas, elas foram em momentos muito delicados da biodiversidade, são momentos de reprodução das espécies. Então, como a gente comentou, né, a Maris comentou e eu comentei também, existem espécies exclusivas de cerrado, exclusivas, né, de determinados ambientes, que se reproduzem, por exemplo, as espécies de Campo Limpo. Elas estão lá com seus ninhos na área de Campo Limpo, na vegetação, e a partir do momento a partir do momento como esse, que é momento de reprodução, a gente perde aí um número significativo de indivíduos, né, que estão nascendo, né, de ovos que ainda estão para eclodir, então a gente tem um impacto enorme sobre a diversidade de espécies. E 2020, né, foi um ano, assim, a gente está vivenciando um ano muito atípico, vamos dizer assim. A pressão está sendo muito maior, não só em nível de problemas, né, ambientais, como também a questão da pandemia, que não deixa de ser um resultado também do modo de vida que a gente tem vivido, né, a forma de exploração desses ambientes. Então, assim, tanto o Pantanal, Cerrado, a Amazônia, a gente teve um impacto gigantesco sobre a biodiversidade. Então, com a queimada, com a continuidade, né, desses desmatamentos também. Então, a perda de hábitat tem sido um dos maiores problemas, vamos dizer assim, os maiores impactos sobre a biodiversidade de Cerrado, Pantanal e Chaco, né? O Chaco que está aí, que infelizmente é um bioma que não é reconhecido no Brasil, mas que nós temos aí uma área bem significativa do Chaco em nível de Brasil, na região de Porto Murtinho, que, infelizmente, se for reconhecida, ainda vai ser reconhecida já num momento de muita ameaça e de muita perda de ambientes, né, que é o Chaco. Então, antes mesmo de ser reconhecido, ele já está ameaçado de extinção no Brasil. Maristela, você quer falar alguma coisa a respeito também desse tema? Eu acho que a Simone colocou muito bem, né? Então, às vezes a gente percebe que os conflitos, às vezes eles estão arraigados no nosso modo de produção, e esse modo de produção é capitalista. Então, como que a natureza, como que os bens naturais, eles têm sido explorados até a exaustão para a manutenção dessa sociedade do consumo, para a manutenção dessa forma de desenvolvimento econômico a partir do capitalismo, né? Então, a gente vê que a biodiversidade tem perdido nesse conflito, e parece que os conflitos se resolvem com a questão econômica, e não se resolve a partir só da base econômica. E nessa base econômica, muitas vezes a gente vê a exploração exacerbada dos bens naturais, diga-se aí, da biodiversidade. Então, o que nós percebemos hoje, né, no país, com o desmantelamento da nossa política ambiental, com o desmérito, muitas vezes, da ciência, o negacionismo das mudanças climáticas, o negacionismo científico, como que isso tem refletido também nas nossas ações, e muitas vezes nas ações de toda uma população, de toda uma sociedade. Pensando aí na nossa escala nacional, federal, a gente vê o quão isso tem prejudicado a biodiversidade, seja na Amazônia, no Pantanal, e no Pantanal a gente tem, se nós observarmos pelos dados do INPE, o quanto cresceu o desmatamento, o quanto cresceu, especialmente os incêndios florestais na última década. Nós temos mais de 200% de aumento de focos de calor ativos nos últimos 10, 11 anos,
coisa que a gente não tinha. Então, se o fogo é recorrente no Pantanal, se ele é recorrente no Cerrado, não é com essa frequência com que nós estamos vendo, né? Nós estamos assistindo, presenciando. O ano passado nós tivemos incêndios, nós tivemos esse ano novamente. Então, existe aí um ponto de resiliência em que a biodiversidade aguenta, mas tem estudos, né, e isso já tem de algumas décadas, de vários órgãos de pesquisa, de universidades, de pesquisadores também autônomos aí, que mostram que a biodiversidade, por exemplo, no Cerrado, que tem esse histórico de fogo, a biodiversidade não se sustenta quando a frequência das queimadas está abaixo de 3 anos. Então, acima de 3 anos, ainda você tem uma resiliência, aquela biodiversidade consegue se recompor, ela consegue se sustentar. Menos de 3 anos, você já tem um prejuízo grande, isso a curto prazo. A longo prazo, esse prejuízo certamente será maior, mas a gente precisa aí ter 20, 30 anos, uma série histórica para a gente entender como que a biodiversidade, ela vai responder a esses eventos. E falando nesse ano, como nós tivemos incêndios catastróficos no Pantanal, coisa que eu não via, trabalho no Pantanal desde 2000, e eu nunca vi incêndios de tamanha intensidade como foi em 2020, 2019 também nós tivemos focos de calor, nós tivemos incêndios de grandes proporções, eu nunca tinha presenciado o que eu vi, o que nós vimos nesse ano de 2020. E como a Simone também vinha falando sobre a época de reprodução, nós temos que nessa região do Centro-Oeste, né, Cerrado, Pantanal, as espécies vão começar a se reproduzir, o boom, o ápice da reprodução das aves, por exemplo, vai aí final de agosto, setembro, início de setembro, se estende até novembro. E quando nós tivemos os grandes incêndios nesse ano, justamente nesse período, o final da estação seca, o final da estiagem, que já foi intensa por conta das mudanças climáticas, por conta do desmatamento na Amazônia, em que você não tem a formação dos rios aéreos ou rios voadores, o quanto isso prejudica a formação de nuvens e a precipitação da água em forma de chuva no Centro-Oeste. Então, falando da reprodução das aves, que nessa época você tem o auge, as aves, na época de reprodução, elas cantam muito, elas se exibem, elas se expõem até ao perigo, porque elas precisam se reproduzir, elas precisam se expor aos parceiros para mostrar que elas estão ali, que né, estão em fase de reprodução. E nós tivemos uma primavera silenciosa no Pantanal. Então, em algumas regiões do Pantanal, do Cerrado, a nossa primavera foi silenciosa. E a gente precisa mudar, a gente precisa estarmos sensíveis e perceber que não é isso que a gente precisa, não é isso que a gente quer, que nossos filhos, os nossos netos, sobrinhos, a nossa família, os amigos, o planeta não quer e não precisa e não pode ter essa transformação na destruição que nós estamos vendo. Então, para a qualidade de vida, para a saúde dos ecossistemas, para o direito que essas espécies têm à vida, a nossa primavera não pode ser silenciosa como foi esse ano no Pantanal. Então, o nosso patrimônio natural e cultural, eles estão extremamente ameaçados quando você tem a destruição da biodiversidade. Então, para nós nos mantermos como seres humanos, continuarmos nessa existência, nós precisamos da biodiversidade. Então, nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de educação ambiental, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de arte, de cultura, de engajamento social, para que nós percebamos que a biodiversidade é parte da nossa constituição humana, nós somos parte da natureza. E que a nossa primavera precisa ser tão linda e com esses sons tão lindos que nós ouvimos, né, no início das nossas falas, com os sons das aves, com o som dessa primavera que nós tanto gostamos, que nos faz bem, e essa sonoridade que nos faz sentirmos vivos, né? Então, nossa primavera precisa ser viva.
Bom, diante de tudo que você está falando, vocês duas estão falando, a gente vai ouvir um pouquinho também, né, do pula-pula de sobrancelhas, né, para dar uma arejada, né, de toda essa pressão, né, que tem sofrido, né, tanto o Cerrado, o Pantanal, o Chaco e os demais biomas, né. Então vamos ouvir um pouquinho do pula-pula. E o mais interessante, né, é que cada um, né, tem sua peculiaridade, né? Eu moro na região sudeste, estou numa região de Mata Atlântica, né? E perto da minha casa, que é numa zona urbana, ainda há uma resistência, né? Tem muitas árvores, isso é muito bom, né? E todos os dias de manhã eu sou acordada, né, por uma variedade, né, de espécies, né? Aqui é muito comum, por exemplo, sabiá laranjeira, né, nessas zonas urbanas. E a gente tem, assim, também as maritacas, que vêm, assim, né, sempre em revoadas, né, muito interessante. Então, já, quando a gente não ouve algum desses sons, também já estranha, né, o que está acontecendo, né? Mas ainda é um pouco de esperança, né? E o ser humano, né, como você também citou, vocês duas citaram, né, eu gostaria que vocês pudessem falar como o ecoturismo, né, tem contribuído para a conservação dos biomas do Cerrado e do Pantanal, né, diante dessas suas experiências de chão que vocês têm vivenciado, né, tanto de base comunitária como também, né, do birdwatching. No ecoturismo, né, acho que assim, ele é essencial dentro do processo até mesmo de conservação da biodiversidade, por ser um segmento que utiliza de forma bastante sustentável o patrimônio natural e cultural. Então, assim, ele de alguma forma é essencial dentro desses processos, né, principalmente de conservação. Então, ele está muito relacionado, né, tem um princípio dentro da educação ambiental. Então, dentro das nossas experiências, a gente tem, de alguma forma, tratado em 3 vertentes, assim, uma delas é a questão da pesquisa, a gente se embasa dentro da pesquisa, utiliza, né, a nossa formação, que é dentro da biologia, dentro do turismo, para fazer pesquisa básica, né, pesquisa de base para o desenvolvimento do ecoturismo. Então, que espécies que ocorrem, onde ocorrem, como que a gente pode tratar a questão da biodiversidade enquanto elemento contemplativo. Uma outra coisa que a gente vem sempre trabalhando também é como usar esses dados da ciência para qualificar o modelo de turismo. Como a gente qualifica o turismo a partir do conhecimento científico? Então, a gente tem buscado sempre tratar esses dados de uma forma que a gente assegure a qualificação desse turismo que a gente está desenvolvendo, né, de respeito aos ambientes, de respeito às espécies e principalmente de respeito também às comunidades que vivem nesses locais, tanto de região de Cerrado, Pantanal e Chaco. Então, uma coisa que a gente tem trabalhado é a questão de vivências, né, às vezes até mesmo de vivências com as comunidades e as comunidades receptoras para desenvolver o ecoturismo. Então, assim, é uma forma de desenvolver um ecoturismo onde a comunidade seja aí protagonista dentro desses processos. Então, a gente sempre trata, acho que 3 vertentes, vamos dizer assim, que é a pesquisa, a questão da empatia, eu acho que é essencial dentro desse processo, e a questão também de formação, formação de condutores. Então, a gente tem uma experiência aí desde 2005, né, formando condutores de visitantes em unidades de conservação. Então, assim, uma experiência muito peculiar, assim, em particular
do Parque Nacional das Emas, que a gente formou condutores de visitantes, essa imagem aí lá no Parque Nacional das Emas, né, formando condutores de visitantes para a unidade de conservação, o próprio, recentemente, o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, e acho que ano passado, né, a gente também iniciou aí um processo bem bacana com a formação de condutores de visitantes nos parques estaduais no estado do Mato Grosso do Sul, com 2 parques, que é o Parque Estadual do Prosa e o Parque Estadual Matas do Segredo. Então, a gente acredita muito, né, que a formação de pessoas, né, o envolvimento das pessoas dentro desse processo, ele é essencial para que a gente possa realmente entender e coexistir. Eu acho que isso é fundamental. Então, nós somos mais um elemento dentro desse processo de biodiversidade. E como que a gente pode tratar isso de forma que a gente utilize a biodiversidade de forma sustentável, o uso sustentável da biodiversidade. E o ecoturismo é um dos caminhos para isso, é um dos elos, vamos dizer assim, para a formação de territórios sustentáveis. Eu acho que se a gente for falar aí das experiências que a gente tem com ecoturismo, com educação ambiental, a gente vai passar horas, dias falando, mas o que eu gostaria de enfatizar é que nós trabalhamos com o ecoturismo pensando que essa experiência das pessoas, a interação qualificada das pessoas com a biodiversidade, a gente possa transformar a percepção, que nós possamos transformar, então, a conduta, a postura das pessoas, da sociedade em relação ao nosso patrimônio natural, em relação à nossa biodiversidade. Então, nós acreditamos muito, né, naquilo que Paulo Freire fala, em que as transformações, elas ocorrem a partir da relação. Então, nessa relação do turista, do ecoturista com a biodiversidade, nós acreditamos que nessa interação, que nesse contato, nós podemos, então, transformar isso numa atuação mais qualificada do ser humano com relação aos bens naturais, com relação à biodiversidade. E aí entra, então, o processo de educação ambiental, nessa percepção, nesse sentir. Então, quando a gente trabalha com ecoturismo, com a vivência de sentir a natureza, de sentir a biodiversidade, nós estamos falando aí dos nossos estímulos sensoriais. Então, como que eu sinto, como que eu vejo, como que eu ouço, como que eu toco, como que eu experiencio essa biodiversidade a partir do turismo, a partir da viagem, a partir também dessa magia que você espera do turismo, como que você pode sentir tudo isso e transformar isso numa conduta diferenciada, como que você pode transformar isso para as suas ações diárias, para o seu cotidiano, como que você transforma isso em atitudes de fato. Então, nós acreditamos muito nessa forma de vivenciar a natureza a partir do ecoturismo, buscando a transformação, buscando a construção de territórios mais sustentáveis. Então, dentro disso, dessa biodiversidade, a gente está falando também de sociobiodiversidade, o quanto que a cultura humana também está impregnada na biodiversidade e como que a biodiversidade está impregnada na nossa cultura. Então, nessa relação dialética, inclusive, nós vamos nos construindo e eu acho que nós acreditamos muito que a gente vai transformando o mundo dessa forma, né? Então, nós queremos transformar pessoas e pessoas podem transformar o mundo. Então, a partir desse contato com a natureza, a partir do ecoturismo, de respeito às comunidades humanas que estão aí recepcionando, a partir desse contato com a biodiversidade, a gente pode fazer uma transformação social, uma transformação da nossa realidade, e a gente pode pensar aí no mundo mais sustentável para nossa e para as futuras gerações. Bom, a gente vai escutar mais um pouquinho dessas aves maravilhosas, né? A Maristela e a Simone passaram alguns áudios, né?
Agora a gente vai escutar um pouquinho do sabiá laranjeira, né? Que eu até comentei que tem uma grande ocorrência, né? O sabiá laranjeira, né? Tipo, se vocês quiserem falar um pouquinho a respeito, vamos ouvir um pouquinho. E tudo é uma questão de sutileza, né? Porque você tem que ter, assim, se permitir a escuta, né? Porque senão você acaba não percebendo, né? Todas essas diferenças, né? E algo interessante, né, que eu vi na trajetória de vocês também, é que em Mato Grosso do Sul existem iniciativas como o coletivo Cunhataí Guirá, de mulheres observadoras de aves do Mato Grosso do Sul, né? Gostaria que vocês falassem um pouquinho disso, né, desses coletivos, em especial desse. Bacana. Bem, o Cunhataí Guirá, que na verdade o significado é mulher-ave, né? E quando a gente criou em 2015, foi muito inspirado nas Bird Ladies. Bird Ladies são as mulheres observadoras de aves em nível de Brasil, a qual a gente também faz parte. E a gente queria fazer algo com as peculiaridades do Mato Grosso do Sul, porque a gente percebe, assim, em nível de Brasil, em nível de Mato Grosso do Sul, que a observação de aves, a princípio, era um mundo muito masculino. Então, a gente organizou esse coletivo para, de alguma forma, interagir, né, entre nós, mulheres, né, atuantes na área ambiental, mas também de educação ambiental, né, não só de pesquisa, mas educação ambiental, e observadoras de aves, donas de casas. Então, assim, a gente envolve várias mulheres, né, das mais diversas áreas, que gostam de observar aves. E, a princípio, era para saídas de observação de aves em vários locais do Mato Grosso do Sul, ou nas cidades onde a gente, de alguma forma, vivia ou atuava, e, a princípio, era só para observação de aves. Mas aí, sim, surgiu várias trocas de experiência, a gente tem um grupo no WhatsApp, e, recentemente, a gente acabou organizando e contribuindo no processo de uma exposição, de um momento muito especial, com o Museu da Imagem e do Som, onde a gente, de alguma forma, assegura aí a questão da arte, da fotografia, das ilustrações, poesias. Então, a gente acabou fazendo um matrimônio entre os patrimônios, né? Tanto cultural, histórico, natural. E o coletivo, né, Cunhataí Guirá, é para esse momento, né, de matrimônio mesmo, desses processos, e de convívio, né? Convívio com a natureza, convívio com as aves, convívio com os sons, e esse momento de coexistência, né? Coexistência, né, com as mais diversas espécies, vamos dizer assim. Então, a gente fez uma parceria com o Museu da Imagem e do Som do Mato Grosso do Sul, para desenvolver aí a Semana do Meio Ambiente, um momento bastante particular. E agora, que é período pandêmico, a gente vem dialogando, né, através das nossas redes, porém a gente não tem tido as saídas. Mas a ideia é que a gente possa retornar nossos encontros, nossas saídas, as nossas vivências. Então, o Cunhataí Guirá é esse momento, né, não só de inspiração, mas de convívio com o ambiente natural, com as aves, com a sonoridade também, que a gente tanto comenta. Maristela, quer fazer algum comentário? A Simone falou sobre o Cunhataí Guirá. Então, como nós estamos no Mato Grosso do Sul, estamos aqui pertinho do Chaco, estamos aqui pertinho do Paraguai, da Bolívia, a nossa cultura tem uma influência muito forte desses países fronteiriços aqui, e
o Guarani é muito presente na nossa língua também, né? Na nossa forma de interagir com o outro. E então o Cunhataí vem do Guarani, então, que significa menina, e Guirá de pássaro, né? Então a gente sempre fala o grupo das meninas pássaro. Então o Cunhataí tem sido esse momento então de troca de experiências com relação às aves. E a gente tem se articulado e convidamos quem quiser participar do nosso grupo, é bem-vinda. E a gente sempre fala que as aves, elas nos conduzem para esses caminhos tão belos e de tantas construções, né, de quebra de paradigmas, de outra forma de ver o mundo. E Manuel de Barros fala que é preciso desver o mundo. E a partir da observação de aves, a gente tem percebido esse mundo de possibilidades que se descortina para nós a partir das aves e que elas nos ajudam nesse desver o mundo. Muito bom, né? Gente, ó, que bate-papo mais gostoso, né, que a gente teve até agora, né, aprendizado, né, inspira, né, que a gente perceba mais o nosso entorno, né? Eu gostaria que vocês fizessem suas considerações finais, né, a respeito do tema de hoje, e nós deixaremos, né, no descritivo, né, da entrevista, né, o blog, né, do Instituto Uma Média, para as pessoas conhecerem mais o trabalho e poder, né, de repente conversar com vocês, né, terem também outras experiências. Bom, eu gostaria de agradecer essa oportunidade da gente conversar, esse bate-papo matinal tão gostoso, né, falando de vida. Então, é tudo que nós precisamos nesse momento, de sentir a vida pulsar, de sentir que a natureza, a biodiversidade é parte dessa nossa vida, e ela nos faz nos sentir vivos, e convidar a todos para contemplar as aves, para ouvir as aves, pedir um pouquinho de silêncio nas manhãs. Eu tenho certeza que você vai descobrir alguma ave passando, alguma ave cantarolando, e é sempre bom salientar que a observação de aves, ela é feita a partir das aves livres. Então, como que a liberdade é tão importante para nós seres humanos, assim como é também para as aves, para a biodiversidade. E nessa liberdade a gente descobre tantas coisas lindas, tantas coisas belas, como, por exemplo, participar e compartilhar desse mundo vivo com as aves. Então, deixo aqui um forte abraço a todos e a minha gratidão, e convidando a todos para observar mais as aves, observar mais a natureza, observar mais esse mundo natural tão incrível que nós ganhamos, né? Esse Brasil incrível de tantas experiências possíveis com a biodiversidade. É um mundo de possibilidades quando a gente começa a observar as aves, quando a gente consegue observar a natureza. Bem, assim como a Maristela, gostaria de agradecer imensamente a Sucena por esse momento, por esse diálogo, por essa manhã tão especial, falando de algo que a gente ama tanto, né? Que são as aves, que são as espécies, né, de forma geral, a biodiversidade de forma geral. E eu convido a todos, assim, para aquele momentinho de silêncio todos os dias, né, nesses momentos tão difíceis que a gente está vivendo, né, de tanta perda de vida, esse momento pandêmico, a gente poder se silenciar e escutar um pouquinho a vida, né? Escutar esses sons das aves, escutar o que nos rodeia, onde nós estamos nesse momento e com quem nós estamos convivendo nesses instantes, né, difíceis que nós estamos passando, que é uma travessia que a gente vai vencer, né? Então, a gente tem que, de alguma forma, perceber, né? E a gente percebe, às vezes, silenciando e percebendo que a gente tem aqui do lado nosso, próximo da gente, a riqueza, né, que é a vida. Então, nós temos vida pulsante o tempo todo e as aves estão aí para nos mostrar isso. E que a gente possa fazer a diferença nesse mundo, que a gente possa conseguir assegurar, né, mudar. A gente sempre fala, às vezes a gente escuta, mas vocês não vão mudar o mundo.
Mas eu acho que se a gente conseguir mudar o mundo de alguém, né, de uma pessoa que está ali do nosso lado, de um familiar, eu acho que a gente já está fazendo a diferença. Então, a gente convida todos para silenciar, observar as aves, pensar no mundo melhor e agir, né, para esse mundo melhor, para a gente construir um mundo mais sustentável, esses momentos especiais, como esse, com a Sucena e essas trocas de experiências. Muito bom, viu? Muito obrigada, né, pela participação de vocês. E acho que nada melhor, né, do que terminar, né, essa entrevista, né, com amanhecer, né, com Faxerês, né, mais um áudio, né, que as meninas, né, contribuíram aqui para a gente ouvir um pouquinho, né? Vamos ouvir mais essa espécie, né, que tem muito a nos dizer que a gente tem que revelar, né? De falar 30 segundos sobre o poeminha de Manuel de Barros, que eu gostaria que em algum momento abrisse aí uma fala. Perfeito, Maristela, pode falar. Então, um poeminha de Manuel de Barros, ele diz assim: eu queria usar palavras de ave para escrever. Onde a gente morava era um lugar imensamente e sem nomeação. Ali a gente brincava de brincar com palavras tipo assim: hoje eu vi uma formiga ajoelhada na pedra. A mãe que ouvira a brincadeira falou: já vem você com suas visões. Porque formigas nem têm joelhos ajoelháveis e nem há pedras de sacristias por aqui. Isso é traquinagem da sua imaginação. O menino tinha no olhar um silêncio de chão e na sua voz uma candura de fontes. O pai achava que a gente queria desver o mundo para encontrar nas palavras novas coisas de ver assim. Eu via a manhã pousada sobre as margens do rio do mesmo modo que uma garça aberta na solidão de uma pedra. A gente queria encontrar imagens de aves abençoadas pela inocência. A gente gostava das palavras quando elas perturbavam o sentido normal das ideias. Manuel de Barros. Bom, sem palavras, né, gente? Manuel de Barros como é que fala? É um simbolismo, né, que a gente carrega também, né, dessa região, né, centro-oeste, né, muito presente. E Paulo Freire, como você também citou em sua fala, né, tão importante, né, para a educação ambiental. E agora o Faxerês, né, que quer também se expressar, né, falando do amanhecer, né, quando no amanhecer, né, dessa região, ele está também nos falando alguma coisa que a gente tem que ter abertura para escutar.
Bom, meninas, muito obrigada, viu? E um bom trabalho para vocês, né? E que vocês possam ter outras oportunidades, assim, de contar bastante coisa a respeito da trajetória que vocês têm aí de chão, né? Na região centro-oeste do Brasil, esses biomas do Cerrado, Pantanal, dessa zona de transição também, o Chaco, né? Que vocês nos ensinaram, né? Durante essa fala, né? E essa percepção, né, de a gente, no silêncio, saber ouvir, né? Muito obrigada.